Olá, queridos amigos, irmãos, irmãs, pela graça de Deus estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância, que nos diz o Filho do Homem, um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Patriarcas e Profetas, agora página 64. Cristo deveria ser feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Ao tomar sobre si a natureza humana, sua força seria menor do que a dos anjos, e eles deveriam servi-lo, fortalecê-lo, aliviá-lo e confortá-lo nos sofrimentos. Então nós temos aqui preciosas lições que mostram Cristo como Deus, como um ser divino, superior aos anjos. A primeira lição que nós estudamos. E esta lição que nós iremos estudar hoje nos mostra Cristo agora tomando a forma humana. Cristo, ele tomou a forma humana e se rebaixou. Humilhou-se a si mesmo. Como Deus, ele sempre existiu, mas agora, tomando a forma humana, tomando a forma de homem, rebaixou-se a si mesmo, ao ponto de morrer na cruz por cada pecador deste mundo. Por esta razão, o escritor de Hebreus fala que Cristo, ao tornar-se ser humano, quando Cristo ele então tomou a forma humana, ele se tornou um pouco menor do que os anjos. E ele veio então abaixo dos anjos aqui como ser humano nesta terra. E tudo isso Cristo fez por amor. Tudo isso Cristo fez para salvar o homem dos seus pecados, para redimir-nos, né? Cristo então, o Deus Filho, ele se rebaixou para salvar o ser humano, para nos redimir dos nossos pecados. E então, após a sua morte, Cristo ressuscita e volta ao Pai agora lá no céu, retornou à sua forma celestial, à sua forma original como Deus, glorificado, e senta à destra do trono de Deus, ao lado do Pai, e estando então agora na sua verdadeira posição, né, na sua posição original como Deus, acima dos anjos. O primeiro tópico, concedendo atenção mais profunda. Letra A. Que apelo solene a palavra dirige a cada um de nós. Hebreus 2, de 1 a 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então temos aqui um importante e solene apelo da parte de Deus. Deus faz um importante e solene apelo. A palavra de Deus nos faz esse importante e solene apelo. Cada um de nós devemos nos voltar para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus com todo o coração. Precisamos estar mais diligentes no estudo da Bíblia Sagrada, no estudo das profecias para esses últimos dias. Para quê? Para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Para que não caiamos nas situações em que Satanás vai colocar para enredar o povo de Deus. Então precisamos estar atentos, precisamos dar ouvidos a esse apelo solene que Deus faz a cada um de nós, para que não caiamos nas ciladas do inimigo de Deus, para que não nos desviemos da fé, como diz aqui o texto bíblico. Pois aqueles que viveram e que vivem na desobediência receberão a sua justa recompensa, receberão a sua justa retribuição, que é a perdição eterna. Então nós devemos estar preparados para as provas dos últimos dias. E como é que nós nos preparamos? Tendo mais comunhão com Deus, pelo estudo da palavra, pelo estudo da Bíblia Sagrada, pela comunhão com Deus, pela oração, pela vigilância. Então devemos estar atentos
Nós só estaremos preparados nesses últimos dias se estivermos então tendo a palavra de Deus como o nosso guia, o nosso norte. Por isso é um apelo solene, é um apelo importantíssimo que Deus faz hoje ao seu povo para que busque mais a sua palavra, para que fixe mais a palavra da Bíblia Sagrada na sua vida, né? Que possamos ter então comunhão com Deus por meio da sua palavra. Isso é muito importante para cada um de nós. A letra B. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, ainda existirá esperança para nós? Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, irmãos, aqueles que fizeram pouco da salvação em Cristo Jesus se perderam. E aqueles que fizerem isso hoje se perderão. Aqueles que não levaram a sério, aqueles que não estão levando a sério a salvação em Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo e seus méritos, perderão a oportunidade da vida eterna. Então nós devemos levar a sério o sacrifício de Cristo, o plano da redenção, o plano de redenção, o plano de resgate em favor do ser humano que Deus fez para cada um de nós antes da fundação deste mundo. Então nós precisamos levar a sério o sacrifício de Cristo e os méritos de Cristo em favor de cada um de nós, né? Então, para aquele que não leva a sério o sacrifício de Cristo, essa tão grande salvação, não existirá mais esperança. E Deus, ele fez tudo. Fez tudo por mim e por você. Deus fez o impossível para nos alcançar. Tendo Cristo descido a esta terra, se rebaixado ao pó, né? Ao nível mais baixo, para salvar a humanidade perdida, Deus enviou o seu único filho, rebaixou a si mesmo, né? E se nós não atentarmos para esta situação, para esta tão grande oportunidade, perderemos a oportunidade de salvação na nossa vida. Devemos então estar atentos ao plano da salvação. Devemos então dar valor aos méritos de Cristo e o seu grande sacrifício em favor de cada um de nós, o plano da redenção em favor de cada um de nós. Irmãos, se nós não valorizarmos a Cristo e o seu sacrifício, aos seus méritos, nós perderemos a oportunidade de salvação hoje. Se nós não valorizarmos, perderemos a oportunidade de salvação. Então precisamos, em primeiro lugar, ser gratos a Deus pela oportunidade de salvação em Cristo Jesus. E precisamos então abrir o nosso coração voluntariamente para que Deus opere em nossa vida o seu querer e o seu efetuar. E nós precisamos então nos apegar mais e mais, dando ouvidos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, né? Reconhecendo o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Diz assim a nota desta lição importantíssima: negligenciaremos nossa salvação se dermos o lugar mais visível e o mais dedicado respeito a autores que têm apenas uma ideia confusa do que significa religião e colocarmos a Bíblia em segundo plano. Nós não podemos então colocar a Bíblia em segundo plano. Colocar a Bíblia em segundo plano é colocar Deus em segundo plano. Então, se ele não for o primeiro, já não é mais nada na nossa vida, né? Os que receberam iluminação no tocante à verdade para esses últimos dias não acharão orientações nos livros populares quanto aos eventos que sobrevirão ao nosso mundo. Por outro lado, a Bíblia está cheia do conhecimento de Deus e é eficaz para educar o aluno rumo à utilidade nesta vida e à obtenção da vida eterna. É dever do povo de Deus ter suas lâmpadas preparadas e acesas, estando como aqueles que esperam pelo noivo quando ele retornar das bodas. Você não tem um momento a perder negligenciando a grande salvação que lhe foi providenciada. O tempo de graça para as almas está terminando. Dia após dia,
o destino das pessoas está sendo definido. E mesmo entre esta congregação, não sabemos daqui a quanto tempo muitos descansarão e se deitarão na sepultura. Devemos agora considerar que nossa vida está passando rapidamente, que não estamos seguros um só momento a menos que nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. O segundo tópico: o ser humano, o rei deste planeta. Letra A. Qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o ser humano para dominar a terra, para governar a terra, para reinar sobre a terra, para governar este planeta, sendo o representante de Deus, sendo o seu mordomo fiel, né? E os seres humanos foram dotados de grandes capacidades que ao longo do tempo foram se perdendo por causa do pecado. Deus coroou Adão como rei no Éden. Deu-lhe domínio sobre todos os seres vivos que havia criado. O Senhor abençoou Adão e Eva com uma inteligência que ele não havia dado a nenhuma outra criatura. Ele fez de Adão o legítimo soberano sobre todas as obras de sua mão. O ser humano, feito à imagem divina, podia contemplar e apreciar as obras gloriosas de Deus na natureza. A letra B. Por causa da transgressão do ser humano, quem se tornou o príncipe deste mundo? João 12:31, João 14, verso 30. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. E ele nada tem em mim. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, por causa da queda, por causa do pecado de Adão e Eva, Satanás, então, se intitulou o príncipe, o governador deste mundo. Ele usurpou o lugar que Deus havia feito para Adão e Eva, né? Por isso que Jesus falou certa vez que esse mundo jaz no maligno. Quando nós não estamos sob o domínio de Deus, automaticamente estamos sob o domínio de Satanás. Isso aconteceu no passado e hoje também acontece. Então Satanás, ele tomou o domínio ao sujeitar o ser humano ao pecado, tomou o domínio deste mundo das mãos de Satanás, e ele se auto-intitulou o príncipe deste mundo, o governante deste mundo. Então Satanás, ele, dentro desse conflito entre Deus e o inimigo, ele teve essa vitória parcial. Ao sujeitar o ser humano ao pecado, Satanás então se tornou o dominador deste mundo. Questões poderosas para o mundo estavam em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o ser humano ao pecado, Satanás reivindicou a terra como sua posse e se intitulou como príncipe deste mundo, tendo conformado nossos primeiros pais à sua própria natureza. Ele quis estabelecer seu império aqui. Declarou que os humanos o haviam escolhido como soberano. Por seu controle sobre as pessoas, ele mantinha o domínio sobre o mundo. Cristo veio para confrontar as afirmações de Satanás. Como filho do homem, Cristo permaneceria leal a Deus. Assim, ele comprovaria que Satanás não havia conquistado o controle completo da raça humana e que sua reivindicação ao mundo era falsa. Todos os que desejassem se libertar de seu poder escapariam da escravidão. O domínio que Adão havia perdido por causa da transgressão seria recuperado. Então nós vemos aqui, irmãos, a obra que Cristo fez, né?
desmascarando Satanás. Cristo veio para mostrar que Satanás era um impostor, um falso governante. Então, onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, Cristo Jesus, foi vitorioso. Cristo, como homem, permaneceu leal a Deus e por isso pôde recuperar agora, então, este planeta de volta às mãos do Criador. A letra C. O que aconteceu quando Cristo alcançou a vitória na cruz? Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, com o sacrifício de Cristo, Cristo derrotou a Satanás, Cristo foi vitorioso, trazendo a oportunidade de salvação para cada ser humano. Trouxe, então, o resgate, retomou o reino de Deus de volta às mãos do Criador. O plano da redenção, o plano de resgate agora teve êxito com a morte de Cristo. A derrota de Satanás como acusador dos irmãos e sua expulsão do céu só foram possíveis por causa da grande obra de Cristo ao entregar a própria vida. Apesar da persistente oposição de Satanás, o plano da redenção estava se cumprindo. Cristo considerava a humanidade de valor suficiente para justificar o sacrifício da própria vida, sabendo que no final Deus lhe arrancaria o império que no início havia usurpado. Satanás decidiu não poupar esforços para destruir o maior número possível das criaturas de Deus, que Deus havia criado à sua própria imagem. O terceiro tópico, esperança para a raça caída. Letra A. O sangue de Cristo comprou quantas pessoas? Hebreus 2, verso 9, João 3,16. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Então, Cristo morreu em favor de toda a humanidade. Cristo morreu em favor de toda a humanidade e pode salvar todo aquele que o aceita como seu único e suficiente Salvador. O sangue de Cristo é para todo aquele que o aceita como Salvador, que aceita os méritos do seu sacrifício. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Que preço foi pago para resgatar a raça caída? Pense em quanto custou a Cristo deixar as cortes celestiais para tomar a posição à frente da humanidade. Por que ele fez isso? Porque ele era o único que poderia redimir a raça caída. Não havia nenhum ser humano no mundo que não tivesse pecado. O Filho de Deus desceu do seu trono celestial, despiu-se das vestes reais, largou a coroa real e revestiu sua divindade com a humanidade. Jesus veio para morrer por nós, deitando-se no túmulo, como os seres humanos o fazem, para em seguida ressurgir como nossa justificação. Ele veio a fim de se familiarizar com todas as tentações com as quais o ser humano é assediado. Cristo se ergueu da sepultura e fez esta proclamação sobre o sepulcro aberto de José: Eu sou a ressurreição e a vida. Alguém igual a Deus passou pela morte em nosso favor. Jesus experimentou a morte no lugar de cada ser humano para que todas as pessoas pudessem, mediante ele, participar da vida eterna. A letra B. A quem Jesus chama de irmãos e por quê? Seus irmãos e por quê? Hebreus 2, verso 11, João 17 e 17. Porque assim
o que santifica como os que são santificados. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Cristo chama de irmãos aqueles que são santificados nele. Todo aquele que tem um relacionamento com Cristo é santificado em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificados em Cristo, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que é santificado pelo sangue de Cristo, esse é chamado de seu irmão. Passou pelo processo da justificação, perdão dos pecados, e agora entra no processo de santificação, a santificação diária, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo e seus méritos, e têm um relacionamento com Cristo diário, são santificados diariamente, aceitam a sua graça. Esses que são santificados por Cristo, eles têm o privilégio de serem chamados de seus irmãos, né? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós então recebemos a graça de Cristo na nossa vida e Ele nos santifica diariamente. Essa santificação que é imprescindível para estarmos na presença de Deus. Somente por meio de Cristo, somente pelos méritos de Cristo é que nós alcançamos essa verdadeira santificação. Por isso o tópico diz esperança para a raça caída. Existe esperança para toda a raça caída. Cristo morreu em favor de todos, né? Que sejamos aquelas pessoas que aceitam os méritos de Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. Sem Cristo, nada podemos fazer e nada podemos realizar. Jesus Cristo é o nosso exemplo em tudo. Ele começou a vida, enfrentou as experiências dela e finalizou sua história com uma vontade humana santificada. Cristo foi tentado nos mesmos pontos que nós, e no entanto, porque ele manteve sua vontade entregue a Deus e santificada, nunca abrigou a menor inclinação para a prática do mal, nem para manifestar rebelião contra Deus. Aqueles que têm uma vontade santificada totalmente em harmonia com o querer de Cristo, terão a própria vontade unida à vontade de Jesus dia após dia, a qual atuará para a bênção dos semelhantes e reagirá sobre eles mesmos com poder divino. Muitos cultivam qualidades que guerreiam contra a alma, pois seus desejos e sua vontade se opõem a Deus e são usados no serviço de Satanás. Não alegremos mais o inimigo por reclamar da força de nossa má vontade, pois ao fazê-lo, alimentaremos nossa vontade e encorajaremos a se erguer contra Deus. Com isso agradaremos ao maligno. Lembremos-nos de que somos filhos de Deus, comprometidos a nutrir uma vontade santa que recebemos do Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a única esperança para a raça caída, para o ser humano, é Cristo Jesus. Em Cristo, tendo um relacionamento com Ele diário, alcançamos então a santificação. Somente os santificados por Cristo é que têm a graça de ser chamado irmão e irmã de Jesus. O quarto tópico: um participante de carne e sangue. Letra A. Que natureza Cristo assumiu assim que encarnou? E porque isso foi necessário, Cristo, na sua natureza original, é Deus, natureza divina. Pelo plano da redenção, Cristo veio ao mundo, agora encarnado, tomando sobre si a natureza humana. E essa natureza estava decaída pelo pecado após 4.000 anos de pecado. Se fez ser humano, humilhou-se a si mesmo, tomando então a dor do ser humano, tomando então sobre si o pecado do ser humano. Tornou-se ser humano,
tornou-se menor do que os anjos. Tudo isso para salvar, tudo isso para redimir, tudo isso para colocar em prática o plano da redenção, para salvar o pecador, para salvar o ser humano da escravidão do pecado e para destruir Satanás, o pecado e o seu reino. Nós podemos ver isso em Hebreus 2, 14 a 16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus tomar a natureza humana, ainda na época em que Adão estava em sua inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade após o pecado ter enfraquecido a raça ao longo de 4.000 anos. Igual a qualquer filho de Adão, ele aceitou os resultados da atuação da grande lei da genética. Pode-se comprovar a amplitude desses resultados ao se observar a história de seus antepassados terrestres. Ele veio portando uma carga genética que o habilitou a compartilhar nossas tristezas e tentações e nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. Embora ele não carregasse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, voluntariamente e humildemente se humilhou ao concordar em unir nossa natureza humana caída à sua divindade. Ao tomar assim a humanidade, ele a honrou. Tendo assumido nossa natureza caída, Jesus demonstrou o grau que ela poderia alcançar ao receber a ampla provisão que ele ofereceu para ela e por se tornar participante da natureza divina. A letra B. Embora Cristo tenha assumido nossa natureza caída, o que devemos entender sobre sua vida humana? Hebreus 7, 26, Hebreus 4, verso 15, 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, Cristo assumiu a natureza humana degradada pelo pecado 4.000 anos após a queda do ser humano. Contudo, ele não pecou. Em tudo foi fiel a Deus. Em tudo foi exemplo de fidelidade à lei de Deus. Cristo Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado, mas pelo fato de não ter pecado, sua natureza recuava do mal. Suportou os conflitos e angústias a que estão expostos todos quantos vivem num mundo cheio de pecado. Ao tomar sobre si a natureza humana em sua condição decaída, Cristo não participou em nada de seu pecado. Ele estava sujeito às enfermidades e fraquezas características do ser humano para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Cristo foi tocado com o sentimento de nossas enfermidades e tentado em todos os pontos, como nós, mas, no entanto, não conheceu o pecado. Jesus era o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Se Satanás pudesse, no menor detalhe, ter levado Cristo a pecar, ele teria
ferido a cabeça do Salvador. No entanto, ele só pôde tocar-lhe o calcanhar. Se ele tivesse ferido a cabeça de Cristo, a esperança da raça humana teria se extinguido. A ira divina teria se derramado sobre Cristo do mesmo modo que se derramou sobre Adão. Dessa forma, Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. O quinto tópico: um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Letra A. Que tipo de amigo temos no santuário celestial? Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, Cristo, irmãos, pode perfeitamente salvar aqueles que se achegam a Ele. Ele é o nosso amigo. Temos um amigo que em tudo foi tentado, que sentiu na pele a nossa experiência, que sabe o que é passar o que nós passamos aqui nesta terra. Ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, e ele venceu. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote, ele nos compreende e quer nos salvar. E nós precisamos então, irmãos, honrar esse amigo fiel e verdadeiro. Temos um amigo fiel e verdadeiro, misericordioso. Nós não vamos abrir o nosso coração a esse amigo? Ele é o nosso melhor amigo. Estamos nós honrando esta amizade, um amigo que entregou a sua própria vida? Esse é o verdadeiro amigo, Cristo Jesus. Estamos nós honrando essa amizade que ele tem oferecido a cada um de nós? Precisamos analisar a nossa vida. Hoje ainda, enquanto a porta da graça está aberta, Cristo intercede por cada um de nós. Ele faz a expiação pelos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados de todos aqueles que se achegam a Ele. Cristo se tornou semelhante a seus irmãos e em cada detalhe. Ele se fez carne, assim como nós. Jesus sabia o que significava sentir fome, sede e cansaço. A comida o sustentava, o sono o revigorava. Ele era um estranho e um peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Foi tentado e provado como os humanos de hoje são tentados e provados, mas com a diferença de que viveu uma vida livre de pecado. Terno, compassivo, empático, sempre atencioso com os outros. Cristo representava o caráter de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. A letra B. Sendo ao mesmo tempo humano e divino, o que Cristo está disposto a fazer em favor de cada um de nós? Hebreus 2,18, Salmo 40, verso 8. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, então Cristo pode perfeitamente ajudar, salvar, auxiliar aqueles que se achegam a Ele. Se dermos lugar a Cristo na nossa vida, Ele vai fazer uma transformação. Ele pode transformar o nosso ser. Se dermos lugar a Cristo, Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ao deixarmos Cristo agir no nosso coração, Ele vai transformar a nossa vida. Será natural servir a Deus. Seremos uma nova criatura e Cristo implantará em nós o fruto do Espírito Santo na nossa vida e assim seremos uma bênção onde estivermos. Mas tudo isso se dermos lugar a Cristo em nosso viver. Ele, que é divino humano, fará em nós o seu querer e o seu efetuar. Desde que Jesus veio habitar conosco, sabemos que Deus está familiarizado com nossas provações e sente nossas tristezas.
Todo filho e filha de Adão pode entender que nosso Criador é amigo dos pecadores, pois em cada doutrina da graça, pois em cada doutrina de graça, em cada promessa de alegria, em cada ato de amor, em cada atração divina que a vida do Salvador revelou na terra, vemos Deus conosco. Se tivéssemos de suportar qualquer adversidade que Jesus não enfrentou, então Satanás apresentaria o poder de Deus como sendo insuficiente para nós nesse ponto. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele suportou todas as provações a que estamos sujeitos. Além disso, ele não exerceu em seu próprio favor nenhum poder que não nos fosse oferecido gratuitamente. Como homem, ele enfrentou a tentação e venceu na força que Deus lhe havia dado. Sua vida comprova que também nós podemos obedecer à lei de Deus. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que a graça de Jesus esteja em nossos corações, que possamos ter a unção do Santo Espírito para compreender a palavra do Senhor.